Olá pessoal, tudo bem? Aula de hoje vamos falar sobre soluções e vamos começar com os cálculos. Então nós vamos ter a primeira parte que vai falar sobre os cálculos de concentração. Então a aula de concentração será dividida em duas partes. Então hoje vamos para a parte 1, que falaremos da concentração comum e da concentração molar. Antes de mais nada, nós temos que entender o que significa a concentração de uma solução. Então, a concentração da solução, independente de qual seja a sua unidade de medida, ela vai trazer a relação entre o soluto e a solução. Então, é a quantidade de soluto presente numa determinada quantidade de solução. Então, as concentrações em geral vão trazer essa relação proporcional. Quantidade de soluto, que pode ter várias unidades de medida, pode ser massa, pode ser mol, e a quantidade de solução, que também pode ser em relação à massa ou ao volume. A primeira concentração que nós vamos ver é a concentração comum, que vai ser representada pela letra C maiúscula. Então, a concentração comum é a relação, a proporção entre a massa de soluto por volume de solução. A unidade de medida da concentração comum é gramas por litro. E aqui nós temos a fórmula. O C representa concentração comum, que vai ser medida em gramas por litro. M1, lembre-se que tudo que leva o número 1 se refere ao soluto. Então, M1 é a massa de soluto, que vai estar em gramas. E o V, como não tem número, é volume da solução, que tem que ser medido em litros. Então, a fórmula vai ser C igual a M1 dividido por V. Lembrando que aqui eu apresento para vocês a fórmula, mas nada impede que a gente faça os cálculos por regra de 3. Uma vez que eu falo para vocês, por exemplo, 4 gramas por litro, significa que eu tenho em 1 litro de solução, 4 gramas de soluto. E aí são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que pode ser utilizada regra de 3. A outra concentração que nós temos é a concentração molar, que é representada por essa letra M. A concentração molar também pode ser chamada de molaridade. E ela é a relação entre o número de mol, que é a quantidade de matéria, de soluto, por um dado volume de solução. Sua unidade de medida vai ser mol por litro, que nós podemos também abreviar simplesmente pela letra M maiúscula. Então, nós temos aqui a fórmula M igual a M1 dividido por V. O M é a concentração molar ou molaridade, cuja unidade de medida é mol por litro. M1, se tem o número 1, é porque se refere ao soluto, então é a quantidade de matéria ou número de mols de soluto. E V é o volume da solução em litros. Então, a fórmula será M igual a M1 dividido por V, mol por litro. E por fim, nós temos uma fórmula que vai relacionar as duas concentrações, a concentração comum e a concentração molar. Essa fórmula é concentração comum igual a concentração molar vezes a massa molar. A concentração comum tem que estar em gramas por litro, a concentração molar estará em mol por litro e a massa molar é a massa em gramas por mol, aquela que a gente calcula utilizando os valores de massa atômica que estão lá na tabela periódica. Então, nós conseguimos converter uma concentração em outra também. Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, calcule a concentração comum de uma solução aquosa que contém 0,05 gramas de hidróxido de potássio, KOH, em cada 50 ml de solução. Então, o primeiro passo é colocarmos as unidades de medida que estão apresentadas no enunciado e aí associar com as letras para que a gente possa ver qual é a fórmula mais adequada. Então, primeira coisa, ele pede para que a gente calcule a concentração comum. Então, o nosso objetivo é calcular o C. E ele nos fornece a informação de 0,05 gramas. Lembre-se que grama é a unidade de massa. KOH, que é o hidróxido de potássio, é o soluto. Se a solução é aquosa, o KOH é soluto e o solvente é a água. Portanto, M1 é igual a 0,05 gramas.
E 50 ml de solução vai ser o volume da solução, então V igual a 50 ml. Antes de aplicar a fórmula, temos que verificar se as unidades de medida estão corretas. A massa já encontra-se em gramas, então não precisa ser transformada. Porém, o volume está em ml, e o volume tem que ser sempre em litros. Então, nós vamos fazer a transformação de 50 ml para litro. Podemos usar a relação da divisão por 1000, ou pode-se utilizar regra de 3, ou quem preferir pode usar a tabela de conversão de unidades de medida. Fazendo a divisão, o valor que nós obtemos é 0,05 litros. Agora é só aplicar na fórmula. C, que é a concentração, igual a M1, que é 0,05 gramas, dividido por V, que é 0,05 litros. Fazendo a divisão, nós obtemos como resultado 1 grama por litro. Isso significa que a cada 1 litro dessa solução, nós teremos 1 grama de soluto dissolvido. Vamos fazer mais um exemplo. Uma solução de nitrato de sódio de concentração 2 gramas por litro possui volume total de 100 ml. Qual é a massa de soluto nela presente? Então, vamos primeiro verificar as informações. Então, ele está pedindo para que a gente faça o cálculo da massa de soluto. Então, nós não temos a massa. Portanto, o que nós queremos descobrir e calcular é o M1. Como ele não colocou unidades de medida, a gente pode calcular em qualquer unidade. Por se tratar de um exercício de concentração comum, nós temos a massa em gramas, portanto, essa massa de soluto vai ser encontrada em gramas. Ele também nos fala que a solução de nitrato tem uma concentração de 2 gramas por litro. Então, essa é a concentração comum, então é o valor do nosso C, 2 gramas por litro. E o volume da solução corresponde a 100 ml. Portanto, o V é 100 ml. As informações já estão todas aqui. Agora, vamos verificar as unidades de medida. Se a nossa concentração está medida em gramas por litro, então nós precisamos que a massa esteja em gramas e o volume esteja em litros. O volume não está em litros, está em ml. Então, a primeira coisa que temos que fazer é transformá-lo para litro. Vamos fazer a divisão por 1000. Então, o volume em litros corresponde a 0,1 litros. Observem que nós temos o C, que é a concentração, e temos o valor do V. E a nossa incógnita, o que queremos descobrir, é o M1. Então, é só a gente fazer a substituição agora na fórmula. O C corresponde a 2, M1 nós não sabemos, e o V vale 0,1. Agora, para sair daqui, é só fazermos a multiplicação em cruz ou em x. Então, M1 vai ser igual a 2 vezes 0,1. Então, M1 vai ser igual a 0,2 gramas. O que isso significa? Se eu tenho 1 litro de solução, eu tenho 2 gramas de soluto dissolvido nesse 1 litro. Como o nosso volume é bem menor, são só 100 ml, então se eu coletar 100 ml da solução, em 100 ml, nós temos 0,2 gramas de soluto dissolvido. Observem que a proporção é seguida. Vamos a mais um exemplo? Agora nós vamos falar da molaridade. Então, qual é a molaridade de uma solução preparada com 1,6 kg de soda cáustica, fórmula NaOH, e volume igual a 200 ml? Então, percebam que ele quer que a gente calcule a molaridade. Então, ele quer a concentração molar, mol por litro. E aí, ele forneceu para a gente as seguintes informações: 1,6 kg e 200 ml. Quilo, unidade de massa. Portanto, nós temos a massa de soluto, que é a soda cáustica, que corresponde a 1,6 quilos. Já vou transformar essa massa para gramas. Por quê? Se a gente tiver que converter em mol, a massa molar é sempre gramas por mol. Então, vamos multiplicar por 1000, então a massa corresponde a 1.600 gramas. O volume da solução, 200 ml. Vamos transformar já para litro, porque as concentrações são sempre alguma unidade de medida por litro de solução. Dividindo por 1000, obtemos 0,2 litros. Como nós temos massa, eu até poderia utilizar a massa e dividir pelo volume. Aí nós obteríamos a concentração comum
gramas por litro. Como ele quer mol por litro, então o primeiro passo nosso é fazer a transformação da massa de 1.600 gramas para mol. Essa transformação pode ser feita utilizando a fórmula de número de mol, N igual a Mzinho, que é a massa em gramas, dividido por Mzão, que é a massa molar em gramas por mol, ou podemos simplesmente aplicar regra de 3. Então, nós sabemos que 1 mol de NaOH, que é a soda cáustica, pesa 40 gramas. De onde vêm esses valores? Da tabela periódica. A massa molar do Na é 23, do O 16 e do H 1. Fazendo a somatória resulta em 40. 1.600 gramas vai pesar X mol. Fazendo a regra de 3, nós obtemos o valor de 40 mols. Então, vamos usar esse valor como referência para calcular a molaridade. Agora, nós temos, então, o N1 correspondendo a 40 mols, o volume da solução, 0,2 litros. E queremos calcular a concentração molar. Então, é só fazer a substituição na fórmula. Não sabemos a concentração molar ou molaridade. O número de mols dissoluto, 40 mols. Volume de solução, 0,2 litros. Fazendo a divisão, nós obtemos como resultado da concentração molar ou molaridade 200 mol por litro. Ou eu posso colocar apenas 200 m. Isso significa que se eu tiver 1 litro de solução, nós teremos 200 mols de soda cáustica dissolvida. A solução preparada eu tenho só 200 ml. Então, em 200 ml eu tenho menos mols. Uma outra forma de fazer esse exercício poderia ter sido aplicando a conversão de concentrações. Então, nós poderíamos ter calculado a concentração primeiro em gramas por litro, e aí, usando a massa molar, que é 40, nós acharíamos a molaridade. Cada um pode escolher a maneira que achar mais confortável para si, para resolver o exercício. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, que falaremos sobre concentração em porcentagem e ppm. Obrigada e até a próxima.